Meus equilibrados, a rede esgoto aí está de mal a pior. Isso aí é bom, é ruim? O reino de Deus está vencendo com isso? Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pastoral na área, começando mais um vídeo. Se é a sua primeira vez por aqui, cara, não tem como. Você tem que se inscrever, tem que ativar o sininho, já deixar tudo no esquema. Deixa o like aí que nos ajuda muito. Terminou o vídeo, o que você vai fazer? Duas coisas que eu vou te pedir, olha que bacana, duas coisinhas. Você vai comentar aqui o que você achou desse conteúdo e também você vai compartilhar aí para pelo menos 143 amigos. Agora vamos falar da Rede Globo, ou Rede Esgoto. Bem, desde que o atual presidente assumiu o poder da nossa nação, a Rede Globo tem comemorado muito, até porque o dinheiro injetado ali não é pouco não, viu? Na gestão anterior, o governo havia cortado muito dessa grana, mas agora voltou tudo de novo e os cofres do Plim Plim têm ficado cada vez mais recheados. Mas isso é interessante porque a gente percebe que dinheiro não é o suficiente para garantir a audiência. Em 2023, a Rede Globo bateu recordes de audiência negativa e agora, 2024, ela está quebrando o recorde de 2023. Como se não bastasse, grandes nomes, cabeças pensantes da Rede Globo foram tiradas do seu cartel. E depois de 4 décadas pensando em como glorificar Satanás, o Boninho saiu da emissora. E olha o que ele disse, vamos abrir aspas para o filho do Boni. Depois de 40 anos sendo da TV Globo, decidi seguir outros caminhos. Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. Mas aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho que está mais forte do que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram. Olha, esse negócio, cara, quando não tá dando mais certo uma relação empresarial, tem que ter demissão, tem que ter ruptura de contrato, se não tá entregando, paciência, esse é o capitalismo. E todo mundo que sai assim termina dizendo, não, eu topei novos desafios. Mas a verdade é o seguinte, se a audiência tivesse boa, não existiriam novos desafios, né? Mas a importância de nós olharmos isso no mundo espiritual é muito grande. Porque tem pessoas que estão até comemorando, a Globo tá se lascando, tá com baixa audiência, ninguém mais vê Globo. Tudo bem, para quem não gosta da Globo, inclusive eu, isso poderia ser uma questão de celebração. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Se nós pensarmos exclusivamente na audiência da Globo, a gente vai ver que ela diminuiu. Mas se nós olharmos a audiência do diabo, ela diminuiu também? Não. A moçadinha que assistia aquelas novelas ridículas da Rede Globo, aqueles filmes que não edificavam em nada, e os telejornais totalmente tendenciosos a uma ideologia, a uma agenda, a gente vê que a Globo caiu muito. Mas essa audiência tá onde? Ela tá no YouTube, ela tá no TikTok, ela tá no Instagram, ela tá nas outras mídias sociais. Então, uma coisa que a gente sempre escutou na igreja, se você tem um pouquinho de tempo na igreja, você já deve ter escutado aquela frase assim, ninguém é insubstituível para Deus, não é verdade? Você sabia que no mundo espiritual isso também é verdade pro diabo? Ninguém é insubstituível pro diabo, não. O diabo usou e usa muito a Rede Globo, e usou como talvez um carro-chefe na cultura brasileira durante anos. Mas hoje em dia, a audiência caiu da Globo, mas a audiência do diabo continua crescendo, porque ela substitui. Hoje em dia são as mídias sociais, tá aí. Então, é mais fácil promover o pecado agora com a internet do que só com a Rede Globo. Então, se nós olharmos só a Rede Globo, a fraqueza e a decadência dela, tudo bem, ai que maravilha. Mas a moçada, a nova geração, né? Porque a geração dos nossos avós e nossos pais assistiam Globo. A minha avó, ela dava boa noite pro William Bonner. De verdade, ele falava boa noite. Ela falava boa noite. Era assim, né? Os nossos pais pegaram muitas novelas. Eu assisti muitas novelas da Globo. Eu me lembro que eu gostava muito de Fera Ferida, adorava Fera Ferida, A Próxima Vítima também, eu achei maneira pra caramba. Tinha umas novelas que eu gostava, e tinha a Malhação, né, que adolescente assistia pra caramba na época do Mocotó e do Dado e tal, a galera ali. Mudou, essa audiência migrou. Né? Agora tem Netflix, tem Amazon Prime, tem Disney, tem a internet com a pirataria, tem as redes sociais que são gratuitas e que tem uma chuva de conteúdos diabólicos e demoníacos. Então como é que a gente faz? A igreja precisa entender que a nossa luta permanece firme e a própria palavra de Deus diz, e eu falei isso no vídeo anterior, o mundo jaz do maligno, o mundo tem morrido no maligno. Por mais que a Globo esteja em decadência, as obras audiovisuais do diabo continuam em alta. E isso que é o motivo de nós nos alertarmos. Nós precisamos entender que a nossa juventude, os nossos adolescentes, os nossos teens, os kids, a nossa moçadinha tem tido encontro direto
com conteúdos de ideologia que são contrários à palavra de Deus, com conteúdos sexuais totalmente fora da sua faixa etária. Só que hoje colocam um tema livre, hoje em dia colocam... você vai olhar, vou botar aqui no Netflix, no Crianças, no Kids, pro meu filho. Isso é insuficiente para você proteger e guardar ele. Você tem que ver a obra, você tem que saber o autor, tem que saber quem está dirigindo, você tem que saber quem que é a empresa por trás daquilo ali, porque muitas estão maculadas nas suas confissões ideológicas. Então, a Globo caiu, vai continuar caindo. Não tem volta. Televisão não tem volta. Não tem mais volta. Não vai deixar de existir, e eu falo isso como jornalista, porque a gente estudou muito isso na faculdade, na comunicação a gente estuda. Quando surgiu o rádio, as pessoas falavam, o jornal impresso vai acabar. Aí depois surgiu a televisão, o rádio vai acabar. Você vê que nenhuma dessas acabam. Elas se adaptam, se realocam, né? Então, por exemplo, hoje, a tiragem de jornal é infinitamente menor, mas ainda existe um público, ainda existe um meio de comunicação. Não é tão pujante e relevante? Com certeza, mas ainda existe, não morreu. Décadas e décadas depois, não morreu. A mesma coisa o rádio, né? Agora a televisão. A televisão, ela absorveu muita audiência do rádio, com certeza, mas o rádio permaneceu vivo. Hoje em dia, quem tá, às vezes, num ônibus, às vezes tá num carro e tal, escuta mais rádio. Aí se adapta o conteúdo, agora é uma coisa mais ao vivo, né? Então o rádio, ele vence por transmitir notícias ao vivo, para ele se manter vivo, né? Porque, música já não tem muita coisa boa, porque você pode escutar no Deezer ou no Spotify, então você não precisa da rádio para ouvir sua música, mas você se adaptou. A televisão é a mesma coisa, vai se adaptar. Então a televisão e o rádio vão focar mais agora, a partir de agora, você pode perceber isso, em conteúdos ao vivo, coisa dinâmica, e a internet vai ser o carro-chefe. Mas são momentos. Daqui há 5, 10 anos pode ter outra ferramenta que a gente nem imagine que assuma o controle? Sim. Mas indiferente o veículo de comunicação, o conteúdo que a gente está vendo, igual falava, o cinema vai morrer por causa do streaming. Não morreu. Diminuiu algumas coisas? Diminuiu. Mas não morreu. Então, essa adaptação, ela vai existir na comunicação, e em todas elas, o diabo vai dar um jeitinho de fazer com que a mensagem satânica dele avance. Então, nós como igreja precisamos ficar atentos, ficar ligados, porque isso é muito sério. Bem, se você chegou até aqui, obrigado demais pelo carinho da sua audiência. Deixa o seu like, que ajuda muito. Coloque aqui nos comentários o que você acha disso. Tá feliz pelo pela decadência da rede de esgoto aí? Mas o diabo tá longe de ser derrotado, viu? Ainda falta uma batalha longa até que Jesus volte. Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos pra você assistir. Um beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.